Se estiver sozinho também, não tem problema, porque Jesus já dizia: onde um ou mais estiverem falando em meu nome, eu estarei presente. Então, vamos ver como a gente pode fazer esse evangelho. Primeiramente, nós vamos escolher um dia, uma hora da semana, sempre no mesmo dia daquela semana e no mesmo horário. Por quê? Para que a espiritualidade venha ao nosso lar, que nós tenhamos o comprometimento daquele dia, naquele horário, estarmos unidos com toda a espiritualidade que vem em nosso lar nos ajudar para higienizar esse lar. Então, por exemplo, se eu escolhi numa quarta-feira às 18 horas da noite, então todas as quartas-feiras às 18 horas da noite farei o evangelho. Em segundo lugar, nós vamos, antes de iniciar a leitura do evangelho, nós vamos abrir um livro de mensagem, pode ser um desse, ou Fonte Viva, ou Pão Nosso, o livro de mensagem que nós que tivermos na nossa casa. E aí nós vamos ler a mensagem, o que caiu no livrinho, né? Por que a gente faz essa mensagem antes? Para a gente se harmonizar com essa espiritualidade que está presente, para entrarmos já em sintonia, nos acalmarmos, nos tranquilizarmos. Após a leitura dessa mensagem, nós vamos iniciar uma oração para ligarmos mais profundo com toda a espiritualidade presente. Então a gente faz uma oração, vamos pedindo nessa oração que Jesus nos envolva, que Maria, que Deus esteja conosco e que tenhamos bastante luz em nosso lar. Aí nós rezamos uma oração a qual quisermos. Essa abertura do Evangelho é de coração, então nós vamos fazer de dentro para fora, tá bom? Aí após a abertura, aí se estivermos em mais pessoas, a gente pode pedir para alguém que está junto abrir o Evangelho no acaso e ler para nós. Como também podemos, se quisermos, se estivermos em grupo, iniciar o Evangelho desde o princípio, desde o começo. Aí vai a cargo de nós. Eu, particularmente, gosto de abrir no acaso. Por quê? Porque eu peço a Deus que me dê uma luz do que eu estiver precisando nesse momento. E aí eu abro e cai. Agora que eu abri, caiu o capítulo 6, o Cristo Consolador. Então, eu vou ler um trecho, o jugo leve. E aí a gente lê esse trecho do jugo leve e vou fazer uma reflexão. Após a leitura, a gente faz uma reflexão. O que eu entendi com essa leitura? O que eu entendi que, para mim, onde eu posso melhorar? O que eu estou fazendo que não deveria estar? Ou o que eu preciso fazer que não estou? Ou no que eu preciso trabalhar mais? Na minha paciência, na minha tolerância? Então, pelo trecho que vier, a gente vê onde estamos precisando. Após você refletir sobre o texto e ver de onde você pode tirar desse texto algo para você melhorar, aí você pede para o outro também, se alguém mais quiser falar. Um detalhe, quando a gente está fazendo em grupo, tem que ser sempre na primeira pessoa. Essa reflexão tem que ser na primeira pessoa. Hoje aconteceu um caso comigo que tem tudo a ver com esse trecho, então
é onde eu perdi a minha paciência, então eu preciso trabalhar mais a minha paciência. Então, é para a nossa reflexão, para nos ajudar, certo? Então, eu abri o livrinho para harmonizar, fiz a oração para me ligar com a espiritualidade, abri o Evangelho, fiz a leitura, fiz a reflexão. Depois que todos falaram, aí eu vou encerrar esse Evangelho, vibrando, fazendo vibrações, emanando essa luz, esse amor que eu estou recebendo nesse momento a todos os nossos irmãos terrenos, para que todos possam receber. Eu vou mandando primeiramente para os nossos vizinhos, vou mandando para os nossos amigos, para um familiar que me é mais difícil, vou mandando para o meu inimigo, para o meu amigo, vou mandando para aquela pessoa que eu sei que está precisando nesse momento, que ela possa receber essa luz. Mandando a todos os nossos irmãos do planeta Terra que nesse momento estão passando por dificuldades financeiras, dificuldades moral, dificuldades espiritual e dificuldades física, por todos esses que estão em leitos de hospitais. Vou vibrando por todos esses que estão trabalhando para ajudar esses nossos irmãos, por todos esses que estão sentindo a ida desses nossos irmãos, que estão tristes porque nossos irmãos já retornaram para a pátria espiritual. Então, o Evangelho é isso, é nós nos harmonizarmos, fazermos a nossa oração para entrarmos em contato com a espiritualidade, lermos o trecho do Evangelho, não muito grande, refletir sobre esse texto, refletir sobre o texto que ele nos diz e o que eu posso tirar de melhor para mim com esse texto. E no final, fazer uma oração vibrando, mandando luz para todos aqueles que estão precisando. E encerrar o Evangelho. Esse é o Evangelho no lar. Posso pôr um copinho com água para beber? Posso. Se eu quiser, eu posso. Pôr um copinho lá com água para beber após o Evangelho. Por que tem muitas pessoas que colocam? Porque eles têm a fé que a espiritualidade vai ali pôr um remedinho ao qual estou precisando. Então, por isso, muitas pessoas colocam um copo com água, uma jarra com água. Eles têm fé que essa água purificada, né? Que é uma água que vai ser purificada, porque todos os espíritos estão ali. Nós estamos em sintonia com a espiritualidade. Então, a água será purificada, está ali, pertinho de nós, nesse momento ao qual estamos só com pensamentos positivos, com energias boas. E aí, termina o nosso Evangelho. Só que tem pessoas que ainda não aprenderam a fazer o Evangelho. Por quê? Porque às vezes a gente está fazendo o Evangelho e aí a gente percebeu que aquela pessoa da nossa família que está ali com nós pisou na bola. E aí veio lá perdoar os seus inimigos. E aí você já, tá vendo? Você precisa perdoar ele. Você tem que ser boazinha. Isso está errado. A reflexão do Evangelho é para mim. Mesmo que eu esteja em grupo, eu vou falar de mim.
Não vou falar do outro. Eu não vou apontar o dedo para ninguém. Eu vou falar o que eu estou sentindo, onde eu preciso melhorar. Para que a gente tenha uma boa reflexão sobre esse evangelho, eu vou deixar aqui uma historinha do Richard Simonetti. Foi um grande escritor do nosso convívio espírita, que contava histórias para nos ajudar a entender melhor o Evangelho de Jesus. Então, uma dessas histórias é essa. Ele conta que tinha uma senhora que ela ia no centro espírita, né, toda semana direitinho. Aí ela vinha para casa se sentindo melhor, purificada. E aí veio para ela um dia no tratamento espiritual para ela fazer o evangelho no lar. Aí ela pensou assim: poxa, vou fazer. Como que faz esse evangelho? Aí a entrevistadora ensinou ela como fazer. Explicou para ela que ela tinha que ter o evangelho, fazer assim, 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 assim. E ela começou a fazer todos os dias na casa dela, todas as semanas, com todos eles. Ela pedia que o marido, o filho, a secretária dela, todo mundo estivesse junto com ela. Aí, passadas várias semanas, ela foi, o nome dela foi de novo para verificação e ela recebeu a resposta. E a pessoa que deu a resposta, ela disse para ela novamente: fazer o evangelho no lar. Aí ela disse: poxa, mas eu estou fazendo e nada mudou. Eu faço toda semana, a gente faz direitinho como a senhora nos ensinou. A gente abre primeiro um livrinho de mensagem, faz a leitura, depois a gente faz a oração, a gente se liga com a espiritualidade, se liga com Deus, com Jesus. Fazemos uma oração que nos deixa mais harmonizados. E aí a gente abre o evangelho, a gente lê o trecho e a gente comenta. Aí a mulher falou assim para ela: mas como? E não nada melhorou? Não. A mulher, ela falou: a senhora precisa vir na minha casa ensinar, então vai ver que a gente está fazendo alguma coisa errada. Aí a mulher falou: tá bom, que dia que vocês fazem? Aí ela falou: eu faço numa segunda-feira às 19 horas da noite. A mulher falou: tá bom, nesse dia eu posso ir. E a mulher foi: a senhora me dá o endereço e eu vou na sua casa. Chegou lá, a mulher chegou, tal, eles estavam tudo bonitinho, tudo na mesa, puseram água, flor, puseram o evangelho, o livrinho de mensagem, tudo bonitinho. Sentaram em volta da mesa e aí essa senhora falou para irmã do espiritismo, né, da casa espírita: você quer fazer hoje para nós, para a gente ver como é? E essa irmã da casa falou assim: não, vocês vão fazer. Vão fazer como vocês fazem toda semana. Aí depois eu vejo, eu posso falar para vocês se teve algum erro ou não. Eu só vou estar aqui como ouvinte. E assim foi. A mulher ficou lá, eles iniciaram o evangelho, eles fizeram direitinho, fizeram primeiro o livrinho, se harmonizaram, a oração, leram o evangelho, refletiram. Na hora quando acabou, né, eles refletiram, fizeram as vibrações finais. Aí, mais que depressa, a dona da casa pergunta, né, para a irmã da casa espírita: irmã, e aí, onde nós erramos? Nós não estamos fazendo direitinho? Aí ela diz: teoricamente, sim, direitinho. Mas chega na hora da reflexão, o que vocês estão fazendo? O que acontece nesse lar na hora? A sua secretária, o seu marido, o seu filho, todos eles comentaram que é o correto. Mas como que foi o comentário? O seu filho criticou o seu marido porque fica no pé dele. O seu marido criticou você porque é por causa de você que ele fica no pé do seu filho. O seu filho, e você critica o seu filho porque ele não faz as coisas direito. Criticou também a sua secretária. Tá vendo, Florzinda? Você
errou naquilo que eu te falei que era para você, tem que perdoar. E a secretária, por sua vez, criticou o seu filho, dizendo que ele reclama muito das roupas quando ela passa. Acabou o evangelho, vocês perderam todo aquele evangelho que vocês iniciaram. Por quê? Porque vocês ficaram criticando uns aos outros, vocês ficaram apontando os defeitos de um e o do outro. O evangelho não é tribuna, não é para isso. O evangelho é para que todos nós possamos refletir em nossas mentes onde nós estamos errando, onde nós estamos acertando, o que tem lá dentro de mim que ainda me magoa, que ainda me entristece, que eu preciso limpar, tirar isso de mim. Aí todos abaixaram a cabeça, todos ficaram quietinhos, e daquele dia em diante, eles começaram a fazer o evangelho correto. Quando chegava na reflexão, cada um falava de si, do que entendeu do evangelho depois de si. Esse é o verdadeiro evangelho. E quando você começa a falar de si, você começa a entender os seus erros, a entender o que você poderia mudar, onde eu posso melhorar. Então, eu deixei essa reflexão, essa história hoje, para a gente refletir em nossas vidas, que ninguém está com nós por acaso. Todos nós temos um motivo de estarmos juntos, principalmente nesse momento. Por que estamos só nós? Por que esse momento veio agora, no meu caso, que estou só eu e o meu marido, que cada filha está em suas casas, em seus lares, para que nós possamos nos entender, nos aceitar e nos amarmos mais e vermos o porquê que estamos juntos. Então, eu peço que todos possam fazer essa reflexão em seus lares, que todos possam entender melhor o Evangelho de Jesus. E eu peço desculpas, porque para mim é tudo novo, né? Eu gosto de falar presencialmente, sentir as pessoas e colocar o meu sentimento. Mas eu vou aprender, porque é um momento de mudanças e nós precisamos aprender com essa nova mudança em nossas vidas. Então eu peço que todos vocês tenham muita paciência, que tenhamos muita calma, muito discernimento ao lidar com as pessoas que estão ao nosso redor. Então vamos assim, fechando os nossos olhos e vamos agradecendo mais uma vez a Deus por tudo que nós temos, por tudo que nós somos. Agradecendo a toda essa espiritualidade que está conosco toda a semana, que nunca nos deixa, está sempre nos amparando. Vamos agradecendo esse momento que estamos passando. Vamos agradecendo essas pessoas que estão conosco em nosso lar, passando esse momento juntos. E assim vamos encerrando o nosso dia de hoje, vamos encerrando a nossa preleção da semana. Que assim seja, graças a Deus.